Bom dia, meu nome é Lidiane, eu sou aluna do nono período de licenciatura em Ciências Biológicas, estou fazendo a disciplina de estágio supervisionado 3 e a aula que vai ser ministrada é para a turma de 8º ano do Ensino Fundamental 2 e o tema da aula é métodos contraceptivos naturais e artificiais, também os métodos definitivos. Então, conhecendo os métodos contraceptivos, os naturais são os que não exigem nada de externo, de ação externa, que são abstinência, coito interrompido, tabelinha ou método de ovulação bíblica. Abstinência, a eficiência dele é de 100%. O coito interrompido, a eficiência dele é baixa, porque depende da ação do homem. E o método de ovulação bíblica, ele é mais usado já para quem deseja engravidar. O objetivo dessa aula é proteger os alunos de qualquer tipo de gravidez indesejada, porque vocês não estão com tempo de reprodução, porque são jovens ainda, estão em idade de estudar. Ou então, vocês adquirirem algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Como é que calcula o período fértil? O período fértil, ele começa, dá para você calcular se o ciclo for regular a partir do primeiro dia da menstruação. Aí você vai contar 14 dias, aqui é a fase de ovulação. 3 dias para frente, 3 dias para trás. É o período mais perigoso, porque a mulher pode engravidar. O método de ovulação bíblica, você consegue ver qual é o fluido que sai da vagina da mulher, o bulbo cervical, ele é parecido com uma gema, uma clara de ovo. Se for assim, vai ser, e a pessoa tiver um ciclo regular, vai ter exatamente como se fosse esse aqui, ó, período cervical, o bulbo cervical no período fértil. Você vai conseguir ver, né? E quando for infértil é porque não consegue ter essa liga, né? Parece é muito viscoso, a viscosidade sai na calcinha da mulher. Então, os métodos contraceptivos definitivos para o homem a vasectomia. O que acontece é um corte nos ductos deferentes que impedem que o espermatozoide vá para encontrar o óvulo. Ele é rápido e indolor, por isso que é mais indicado o homem fazer quando o casal decide não ter mais filhos, porque é um método menos invasivo do que a laqueadura, que é o próximo. A laqueadura, o que acontece? O cirurgião ele vai cortar as tubas uterinas e algumas vezes ele cauteriza e outras vezes ele corta e amarra. E aí ele vai impedir a passagem do ovócito 2 para poder encontrar o espermatozoide. A laqueadura é baseada na Lei 9.263 de 96 e ela só é possível para as mulheres com capacidade civil plena a partir de 18 anos ou que tenham 2 filhos vivos, porque a mulher pode se arrepender mais tarde de não poder mais engravidar. E a idade mínima é de 25 anos, independente do número de filhos. Essa decisão, quando tomada, ela vai ser declarada para o médico pelo menos 60 dias antes da cirurgia. E o consentimento, ele tem que ser mútuo, tanto da parte do marido quanto da mulher. Que é esse consentimento do casal na vigência da sociedade conjugal. Então, os métodos contraceptivos de barreira são os métodos que a gente chama de artificiais. A camisinha
Aqui tem exemplos de camisinha masculina, que é também conhecida como camisa de Vênus. Ela é capaz de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou abrir para poder mostrar para vocês como é que é, porque eu não sei se alguém já viu. Ela é assim, ó. Eu ia trazer uma banana para poder mostrar para vocês, mas eu acabei esquecendo. Mas tem que tomar cuidado. Quais são os cuidados que vocês precisam tomar? A camisinha, ela não pode estar furada, porque senão ela vai furar a questão da eficiência dela. Ela precisa ter o selo do Inmetro. E vocês precisam olhar se ela está dentro da validade. Porque se não tiver o selo do Inmetro e não estiver dentro da validade, não vai fazer efeito. Então tem que tomar muito cuidado. E só pode retirar a camisinha de dentro do pacotinho no momento de ser utilizada. Já a camisinha feminina eu não consegui trazer, porque ela só é distribuída em rede pública e no meu município não tinha. Não tem farmácia para vender. Mas eu trouxe outros métodos. Pode ir, por favor? Eu trouxe outros métodos. O diafragma também é um método de barreira. Ele é um copinho assim de plástico. Ele pode ser reutilizado, pode ser lavado. Ele é distribuído por ONGs em países que são muito pobres, para famílias que não querem ter mais filhos, fazerem controle de natalidade. Ele aumenta a eficiência se usado com gel espermicida, que é tipo uma vaselina que você coloca no diafragma. Quais são os cuidados de usar o diafragma? Ele precisa ficar no corpo da mulher por 8 horas a mais depois da relação sexual. A camisinha feminina ela é boa também porque ela ajuda a combater as infecções sexualmente transmissíveis. E a eficiência dela é como a camisinha masculina, entre 85% e 97%, se for utilizada corretamente. O DIU, ele é um dispositivo intrauterino. Ele é um método muito eficaz, 99%, porém, ele precisa ser implantado no útero da mulher com a ajuda do cirurgião. A mulher, ela dá entrada no centro cirúrgico, toma uma anestesia local e recebe isso. Tem o DIU de cobre, que não contém hormônio, e tem o DIU de Mirena, esse contém hormônio e vai liberando hormônio no corpo da mulher. Então aqui tem todos os métodos contraceptivos. Eu trouxe aqui exemplo de injeção, que é a injeção do anticoncepcional. A mulher toma uma vez ao mês, a cada 21 dias. E aí ela vai menstruar por 7 dias. Tem também esse anticoncepcional que tem 21 comprimidos. Esse também é distribuído em rede pública. Tem 21 comprimidos e a mulher vai ter que tomar todo dia no mesmo horário. Ele contém estrogênio e progesterona. O problema é, se esquecer, não pode passar de 12 horas, senão o método não vai ter eficiência e a mulher pode vir a engravidar. E esse aqui é a pílula do dia seguinte. Antigamente, aqui tem foto dela, tinha 2 comprimidos e era de 0,75 miligramas. Como muitas mulheres esqueciam de tomar 12 horas depois do segundo comprimido, as indústrias farmacêuticas pararam de fabricar com 2 comprimidos e começaram a fabricar com um comprimido só, de 1,5 miligramas, que é mais eficiente. E tem o anel vaginal. Ele tem que ser mantido em geladeira, porque você quando compra ele está na geladeira. Ele tem o aplicador. E tem ele aqui. Ele vem com muitos hormônios que vão ser distribuídos no organismo da mulher durante os 21 dias que ela colocar, porque ela vai ter que trocar esse anel, vai dar um espaço de 7 dias, como se fosse um anticoncepcional
anticoncepcional e vai ficar com ele por 21 dias. Ele é um anel mesmo, olha, um anel vaginal. Aí tem um aplicador que você coloca e ele é cheio de hormônio. Aqui está o aplicador do anel, que ele tem que ser colocado pela vagina, introduzido pela vagina e vai até o útero da mulher. Então aqui tem as fotos do anticoncepcional, como eu mostrei, que tem 21 comprimidos, tem o anel vaginal, que eu mostrei aqui. Esse aqui é o da injeção, que vem nessa caixinha, pode ser aplicado por enfermeira ou por farmacêutico. Ele também vale por 21 dias. Tem que ser aplicado e esperar 7 dias para poder aplicar outra injeção. Esse é bom porque a mulher não precisa ficar lembrando, colocar lembrete no celular para poder tomar as pílulas. Quem é muito esquecida, é melhor utilizar esse método, que é mais simples. Esse aqui é da mini pílula. A mini pílula, ela contém estrogênio somente. E ela evita da mulher ter trombose ou ter varizes também, porque a progesterona que aumenta essa condição da mulher. E ela pode ter baixa de libido se usar esses métodos contraceptivos com hormônio. Mas quando tem só esse com estrogênio, ele não dá diminuição na libido, que é o apetite sexual. Mas tem um problema. Esse que tem a mini pílula, que tem os 21 comprimidos, só pode ter esquecimento de 3 horas. Se esquecer mais que 3 horas, não tomar naquele horário certo, também pode não ter eficiência. E essa é a mini pílula. Então, a eficácia dos anticoncepcionais. Estudos indicam que o índice de PER, que é o número de gravidez para cada 100 mulheres no primeiro ano de uso. Mas sempre indica, quando a mulher é virgem, usar a camisinha masculina com outro método contraceptivo, seja ele camisinha feminina ou o anticoncepcional de injeção, ou esse de comprimido, ou esse de pílula do dia seguinte, ou o anel vaginal. Mas a camisinha é muito importante porque ela vai sempre proteger o casal de não adquirir infecção sexualmente transmissível, principalmente se os dois tiverem mais que um parceiro sexual. Para poder testar o conhecimento da turma, no início, ao fazer a contextualização, eu pedi que a turma, cada um distribuiu uma folha e cada um anotou 3 métodos contraceptivos. Eu coloquei no quadro 4 colunas dos métodos contraceptivos naturais, artificiais, de barreira e definitivos. E aí eu já comecei a aula dessa forma. Para poder testar conhecimento, tem um jogo que a gente chama Brincando de Aprender. Aprendendo brincando, que a gente faz com um dado de papelão, de material reciclável, a gente cola erva e faz o dado. Agora eu vou fazer um exemplo de fazer a pergunta para uma aluna. Emanuele, esse jogo funciona da seguinte forma: você vai dar 6 casas, se quando você jogar o dado der 6, você der 2 casas, e a turma vai ser dividida em grupos de 5 ou 4 alunos, para poder testar o conhecimento de vocês dessa área. Emanuele, qual é o método de contraceptivo que tem 100% de eficácia? Perfeito, pode jogar o dado. Deus, pode ser aqui no amarelo. Então, você andou
sua oportunidade de resposta e no final eles vão ser contemplados com um brinde. Todos os integrantes do grupo que teve o maior número de avanço de casas. Obrigada.